Quando o Cícero me ligou ontem, acho que era umas 3 horas, né, Cícero, mais ou menos. Eu falei, tá, assim, de véspera, assim, de bate-pronto, né? Mas tá bom, vamos lá. Assumimos a responsabilidade. Ele falou, faz uma reflexão. Mas aí de manhã eu chegando, eu fui ali cumprimentar o pastor Arildo, né? O pastor Arildo falou, vê lá que também vai ter assembleia. Eu falei, pastor, sou seu discípulo. Não espere de mim nada menos do que isso, não. Claro, a gente vai procurar não se estender muito, né? Mas também não tem como, né, ser superficial, né, nesse momento, diante daquilo que foi proposto, diante realmente do que é, né, do que é o ministério pastoral, tá? Então eu quero pensar com vocês nessa manhã acerca disso, até porque se nós fôssemos fazer uma pesquisa, fôssemos andar pela rua perguntando às pessoas, né, se eles sabem o que é pastor, o que é um pastor, né? Talvez a maioria das respostas seria com base realmente a uma estrutura humana, com base àquilo que se tem, talvez, no senso comum do que é realmente a figura de um pastor, dentro da perspectiva humana, né? Alguns diriam que o pastor é o presidente de uma instituição religiosa, talvez outros diriam que ele é um gestor de grupo, né? Um gestor de pessoas, um orador eloquente, né? Alguém que sabe falar em público, ou talvez até mesmo um líder comunitário. Muitas pessoas teriam realmente a visão do pastor dentro disso. Porque no contexto assim laboral da atualidade, pastor virou meio que sinônimo de profissão. Tem gente que tem realmente o ministério pastoral como algo profissional, como sendo realmente um profissional. Haja vista, por exemplo, que tem instituições que cobram, inclusive, do pastor cumprimento de metas, por incrível que pareça, tá? Cobram-se metas, exige-se carisma, presença de palco, e espera-se que o homem de Deus se comporte como um CEO de uma grande empresa. No contexto atual, a gente vê muito disso acontecendo, né? Então, muitas pessoas associam o cargo pastoral a um contexto assim, de um cargo executivo, de um cargo executivo ou mesmo de um status social, tá? Mas não é sobre isso que nós vamos falar. Nós não vamos falar sobre cargos, sobre status, sobre organogramas ou liderança corporativa. Não. Nós vamos falar sobre algo que o mundo não entende, tá? O mundo não entende, mas Deus se alegra e muito. Nós vamos nos falar sobre o mistério do chamado pastoral. Porque o chamado pastoral, ele não nasce na sala no curso de uma faculdade de administração, ele nem mesmo se fundamenta na assinatura de um diploma de teologia, tá? Mas ele nasce de fato nos planos eternos de Deus e é forjado no chão da renúncia. O ministério pastoral, ele é forjado no chão da renúncia. É o modo como Deus cuida do seu povo, da sua igreja. Não é enviando, por exemplo, um anjo com asas de fogo para tomar conta da igreja, não. Mas Deus envia um homem de carne e osso, com todas as suas limitações, com todas as suas mazelas, mas com um coração transformado. E propõe realmente que esse homem leve em suas mãos o cajado. Mas não o cajado da punição, o cajado da proteção, de proteger realmente, de tomar conta do rebanho. Sabe por que Deus faz isso? Porque para Deus as pessoas não são números, as pessoas não são uma estatística, as pessoas não fazem parte de nenhuma pesquisa, de nenhum tipo de censo. Para o mercado as pessoas são consumidoras apenas, tá? Mas para Deus as pessoas são ovelhas pelas quais o seu filho derramou o sangue na cruz do Calvário. É por isso que o profeta Jeremias registrou lá no seu livro uma das promessas mais lindas e mais profundas da Escritura, que está lá em Jeremias 3,15. E dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência,
e com inteligência. Percebam, irmãos, o pastor ele não deve governar a igreja segundo a sua própria cabeça, mas ele deve cuidar do rebanho segundo o coração do próprio Deus, segundo a direção de Deus. E aí, para nós podermos refletir um pouco mais sobre isso, nós vamos estar lendo lá no Evangelho de João, no capítulo 21, e nós vamos fazer rapidamente uma caminhada. Nós vamos caminhar até uma praia. Nós vamos caminhar até uma praia na Galileia. E lá nós vamos ter a oportunidade realmente de assistir a maior entrevista de ordenação pastoral da história da humanidade. Aconteceu ali naquela praia da Galileia. Porque ali Jesus ele vai ter um encontro com Pedro e ele não vai perguntar a Pedro sobre a sua capacidade de falar em público. Jesus não vai pedir o currículo de Pedro. Não haverá ali, naquele momento ali, um concílio, muito menos uma sabatina ordenatória para que Pedro seja ordenado pastor. Não vai haver nada disso. Ali Jesus vai com Pedro naquele momento, ele vai fazer uma única pergunta repetida 3 vezes. E a mesma que ele faz hoje, para aquele que quer segui-lo e liderar o seu povo. Com certeza a mesma pergunta que ele fez ao pastor Arildo, a mesma pergunta que ele me fez quando me chamou. E aí vamos ficar de pé, vamos estar lendo esse texto, João 21, do verso 15 ao verso 17. Eu vou ler e os irmãos acompanham. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pode sentar, irmãos. Irmãos, o chamado pastoral, ele não nasce para cuidar de estrutura, para preservar títulos, ou mesmo para gerenciar sistema. Tá? O chamado pastoral, ele nasce do amor de Deus para cuidar de vidas. Tá? E por ser isso, por ser esse chamado, tá? Ele vem imbuído realmente de um peso e de uma glória. E é isso que nós vamos pensar. O peso e a glória do chamado pastoral. Porque a Bíblia apresenta o chamado pastoral como chamado a um serviço sacrificial. É um serviço sacrificial. E aí, já pensando nisso, já indo para o primeiro ponto da nossa mensagem, a fonte do chamado, um amor incondicional por Jesus. Exatamente o que nós lemos no verso 15. Porque, pense em Pedro, lembra de Pedro? Pedro havia falhado, havia negado Jesus, havia chorado amargamente por conta disso, e depois de um tempo, talvez meio que sem esperança, o que ele resolve fazer? Voltar para os barcos, voltar para a pescaria. Não tem mais nada que eu possa fazer, voltou para o barco. E aí Jesus vai ao seu encontro. Jesus vai ter um encontro com ele. E Jesus vai ter um encontro com ele não para tomar satisfação da atitude de Pedro antes. Jesus vai ter um encontro com ele não para cobrar de Pedro nenhum tipo de resultado administrativo ou mesmo de exigir de Pedro uma nova estrutura, um novo conceito assim de institucional, de igreja, não. Jesus o confronta com a única pergunta que valida realmente o ministério pastoral. Jesus pergunta: tu me amas? E aí o que a gente percebe nesse encontro com Jesus? Dentro da característica de Pedro. Em primeiro lugar, a gente percebe a indignidade humana. Por si só, Jesus, ele é o bom pastor. E nós, por nós mesmos,
não somos dignos desse chamado. Eu não sou digno do chamado pastoral. Pastor Arildo não é digno do chamado pastoral, porque nós não somos semelhança, iguais no valor, na grandeza, iguais ao nosso Senhor. Mas em Jesus, e sendo Ele o sumo pastor, Ele nos dá o privilégio, mesmo na nossa indignidade, de sermos co-pastores nele. Ele é o supremo pastor. Nós somos co-pastores, debaixo da liderança, debaixo da direção dele. E então, por isso, não sendo dignos desse chamado, né, Deus coloca o seu tesouro mais precioso em vasos de barro. Porque nós somos vasos de barro, nós somos indignos. Para que a glória seja inteiramente dele e nunca tomemos para nós a glória que é dele. Façamos tudo que ele nos propõe, mas glorificado seja ele pelo ministério que ele colocou nas nossas mãos. E aí Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios 4:7, mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Pedro era indigno, Pedro era no mínimo inconstante dentre tantas coisas que a gente podia relacionar a Pedro, mas ainda assim Jesus o escolhe e Jesus ali o nomeia pastor Pedro. Uma outra coisa que a gente percebe, né, a pergunta crucial nesse texto, que Jesus não pergunta a Pedro se ele tem habilidade de liderança, se sabe falar bem em público, se ele tem carisma. Pedro era fleumático, como se diz, né? Explosivo. A única qualificação indispensável para o chamado pastoral é o amor ardente a Cristo. E é um amor que, inclusive, naquele momento ali, Pedro ainda não tinha compreendido. E Pedro se entristece porque percebe que não tinha aquele amor. Porque talvez se tivesse, não teria negado como negou antes. Então Jesus, ele dá a oportunidade de Pedro de realmente requalificar, ressignificar a sua vida a partir daquele encontro. E aí é uma aplicação muito interessante que a gente encontra nesse momento aqui, né? Quem não tem, fica evidente isso, quem não tem um caso de amor com Jesus, não pode cuidar das ovelhas do Senhor Jesus. Se não tiver um caso de amor profundo com Jesus, não vai conseguir cuidar das ovelhas do Senhor. O pastorado sem amor, por Jesus, ele se torna um fardo insuportável. Um mero funcionalismo profissional se torna alguém que é apenas um profissional da oratória da palavra. Então, é para a gente ter realmente a consciência disso. Nós temos aqui um pastor, certo? Um pastor onde o seu ministério, a fonte do seu ministério, é, em primeiro lugar, o amor que ele tem por Jesus. E esse amor ele consegue compartilhar e se doar em favor do rebanho. Segundo ponto, a evidência do chamado pastoral. O cuidado prático com as pessoas é a evidência do chamado pastoral, que está lá no verso 16. Porque o que Jesus falou para Pedro? Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas. Isso aponta para o cuidado com o quê? Cuidado com pessoas. No contexto hoje social que nós vivemos, da dinâmica do culto, é o cuidado com pessoas e não apenas o cuidado com a estrutura macro da instituição chamada igreja. A instituição chamada igreja no sentido de um CNPJ. Não é o cuidado somente com uma plataforma, mas é o cuidado individualizado com cada um que de fato é a igreja do Senhor. A igreja não é uma instituição, a igreja somos nós. E o cuidado primário, primaz do pastor é com cada uma pessoa. Porque o chamado, ele não visa o topo de um altar
ou os holofotes de uma rede social, não é se destacar na mídia, não é estar com a sua imagem sendo projetada para todos os cantos, não é que as pessoas o conhecendo pela sua eloquência, não é ter assim, o status de uma carreira de sucesso, mas é o chão onde as ovelhas sofrem, é o chão onde as ovelhas sangram e choram. O trabalho do pastor é pastorear, e isso envolve realmente 3 grandes ações bíblicas, tá? Quais são essas ações? Primeira delas, alimentar. O trabalho do pastor é alimentar, é ser o provedor da alimentação espiritual. Instruir o rebanho com a sã doutrina e com as verdades bíblicas, e com isso promover o crescimento espiritual de cada um do corpo de Cristo. No que nós encontramos, por exemplo, de Paulo lá em Efésios 4, 11, 13? E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O pastor provê o alimento para o crescimento, para que juntos possamos alcançar a medida da plenitude de Cristo. Outra característica, proteger. Blindar a igreja contra ventos de doutrina e perigos espirituais, e são tantos. Nos nossos dias, então, misericórdia, quanta coisa a gente vê. Paulo também fala lá em Efésios 4,14, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. O pastor é aquele colocado pelo Senhor na direção da igreja para blindar a igreja desses lobos que vêm vestidos em peles de cordeiro, tentando contaminar, tentando destruir o rebanho. A figura do pastor era proteger, e esse é o papel realmente do pastor, ficar atento e orientar realmente a igreja. E isso daí é de todo pastor. Na verdade, isso daí é a premissa de todo crente realmente que conhece a palavra. Eu lembro certa vez, aqui na igreja, uma irmã muito querida chegou e comentando comigo, né? Não sei o que, você assiste o programa tal, da rede tal, é muito bom, tem muita coisa boa. Aí eu pensei, irmã, pensando comigo, né? Depois falei com ela com muito jeito, irmã, tem algumas coisas que realmente são boas, mas a irmã não deve ficar vendo essa coisa não, assistindo esse programa não. Porque no contexto, nem tudo aquilo que parece ser bom, de fato é. Porque no contexto geral, eles desvirtuam a palavra de Deus. E aí, nós temos sim que, com muito zelo, orientar. Porque a facilidade de acessar, né, tanta coisa hoje é tão grande, e o perigo de acessar coisas erradas. Coisas que não condizem, de fato, com a palavra. Coisas que destoam do básico da fé e do básico do evangelho. E como homem de Deus, o pastor não pode ficar calado diante disso. E eu vejo que o nosso pastor tem a preocupação de sempre estar orientando quanto àquilo que é a verdade da palavra de Deus. E aí um terceiro aspecto, de guiar o povo. Guiar, mas não de qualquer maneira, mas de fato conduzir o povo pelo exemplo e pela integridade de vida. Porque nós vemos lá em 1 Pedro 5, 2 e 3, pastoreie o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, olhem por ele não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não ajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. O verdadeiro pastor, ele cheira a ovelha, ele tem cheiro de ovelha. O verdadeiro pastor, ele não foge quando o lobo vem, porque ele não trabalha por valores, mas de fato, ele trabalha por amor, e por amor, ele é capaz de dar a vida pelas ovelhas. Então, o pastor guia, principalmente,
pelo seu exemplo. No terceiro ponto, o custo do chamado pastoral. Porque o chamado pastoral tem um custo. Sabe qual é o custo? A renúncia do próprio eu. Está lá no verso 17. Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas? Por que Pedro se entristeceu? Pedro se entristece porque ele compreende que as perguntas de Jesus lhe expõem a alma, lhe expõem o íntimo do coração. Talvez naquele momento ali, Pedro tenha se lembrado, né, dos momentos, né, pouco antes, algum tempo antes, onde ele negou Jesus 3 vezes, onde ele teve medo, onde ele se acovardou. E então ele compreende naquele momento ali por que ele fizera tal traição, por que ele culminou dele fazer aquele ato no momento onde foi de fato pressionado. Porque o amor que ele tinha, que ele achava que tinha por Jesus, não era suficiente para ele enfrentar tudo por Jesus. Então a pergunta, o pedido de Jesus, né, de cuidar das pessoas, seria talvez algo que Pedro não se achasse capaz de fazer. Porque ele não tinha até ali o amor suficiente para assumir essa responsabilidade. Mas é aquilo, Jesus é Jesus, né? Jesus é o mestre. E Jesus sabe todas as coisas, ele sabe, ele compreende e ele aceita as nossas limitações. Ele sabe o quão limitados nós somos, o quão pequeno realmente nós somos. Ele sabe, ele aceita e maravilhosamente ele nos diz: cuide das minhas ovelhas. Jesus conhece, Jesus te conhecia, pastor Arildo. E ainda assim ele olhou e falou: Arildo, cuida das minhas ovelhas. E aí, em contrapartida, isso também fez com que o coração de Pedro então se abrisse. E Pedro então se deixa contagiar realmente por esse amor, né, ao ponto de entender e aceitar cumprir o pedido do mestre. Porque ele aceita, e nós sabemos ao longo da história, depois disso, o que Pedro se tornou. Porque Pedro se deixou naquele momento contagiar pelo amor de Jesus em sua plenitude. E ele passou de fato a viver esse amor, de fato e de verdade, culminando inclusive com o seu próprio martírio lá na frente, em nome da causa do mestre. Então, ele renuncia a si mesmo pela causa de Jesus. E o que a renúncia do próprio eu lá nos revela? Tá? Ela nos revela que as ovelhas são de Cristo. Vemos isso muito claro nesse texto. As ovelhas são dele, não são nossas. Jesus repete 3 vezes: minhas ovelhas. As ovelhas são dele. O pastor precisa lembrar que a igreja não pertence a ele, ela não é sua propriedade particular. Ele é apenas um supervisor temporário debaixo da autoridade do Supremo Pastor, que é Jesus, e que será recompensada lá na frente por sua renúncia. 1 Pedro 5,4: quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. O prêmio que está reservado a você, pastor Arildo, já é seu. Ninguém toma da sua mão, ninguém tirará da mão dele a imperecível coroa da glória, porque o Senhor é o pastor que Deus colocou diante desse rebanho. E esse chamado ele também vem cheio assim de sofrimento, né? De sofrimento e de lágrimas. Porque o chamado pastoral, além de tudo, ele também envolve incompreensão. Quantas vezes, né, não é compreendido? Quantas vezes as decisões não são bem entendidas pela igreja? Quantas vezes ele sente o peso da solidão? Parece que está sozinho. Parece que não tem ninguém para segurar, né, para dar a mão. Quantas vezes, né, não sente o cansaço físico? Aquele cansaço que pensa: estou sem força, né, mas o Espírito Santo vem e renova as forças, né? O cansaço emocional. Quantas lágrimas eu não consigo imaginar, tá? Não consigo.
eu tenho só 10 anos de consagração pastoral, já passei por tanta coisa. Eu não consigo dimensionar quantas lágrimas o Senhor não já derramou ao longo da sua caminhada. E aí a gente pensa, né, que pastorear é uma das tarefas mais sublimes, mas ao mesmo tempo uma das mais dolorosas da terra. Tá? É carregar as dores, carregar os lutos, as crises, carregar as quedas daqueles que Deus colocou sob seu cuidado. O chamado exige um esvaziamento de si mesmo. O chamado exige se esvaziar, chorar com os que choram, alegrar-se com os que se alegram, mas muitas vezes não tem ninguém para chorar consigo. E é um privilégio eterno. É um privilégio eterno, porque apesar das lágrimas e das noites sem dormir, há uma glória oculta no chamado pastoral, que é ser o instrumento que Deus usa para salvar uma vida do abismo, para restaurar um casamento destruído ou para consolar um coração partido. E é uma recompensa que valor nenhum pode comprar. Não há nada no mundo que pague isso. Não há nada no mundo que pague a alegria e a satisfação de ver uma vida que foi restaurada pela sua liberalidade em cuidar, em pastorear, em estar junto. O pastor John Piper, certa vez, ele ressaltou, né, que o chamado exige suportar o peso de carregar a mensagem da vida e da morte eterna para as pessoas. E é um peso. É um peso falar com convicção e sem medo, falar da realidade do que é o céu e o inferno, do que é realmente a escolha, a decisão que a pessoa tem que tomar. E é um discurso que hoje, infelizmente, pouco se ouve. Fala-se de tudo, mas de salvação, de céu e inferno, muitos estão omitindo. Corajoso é o pastor que ainda tem coragem de falar sobre isso. Eu louvo pela sua vida, porque o Senhor não abriu mão do discurso da salvação, de mostrar realmente às pessoas que céu e inferno são uma realidade, e a escolha está na mão de cada um. Isso é inegociável. A mensagem proclamada, ela tem que promover a transformação para a vida aqui, e uma vida que começa aqui para se estender na eternidade. Não pode haver meias palavras, não pode haver meio discurso. Para a gente concluir, irmãos, embora o chamado pastoral ele exija viver, sofrer e por vezes até morrer pelo Evangelho, porque há pastores realmente que morrem pelo Evangelho, há um privilégio inigualável em cooperar com a obra eterna do Criador. E é uma cooperação que todos nós, como igreja, somos participantes. Nós somos participantes disso, porque para a igreja deve olhar para o pastor não como um super-herói espiritual, não como aquele infalível, aquele que está lá no alto do seu poder, inatingível, onde nada tem alcance, né? No contexto de super-heróis, né, não existe uma criptonita para derrubar o pastor. Existe sim, tá? O pastor, ele não é um super-homem, mas ele é um homem vocacionado por Deus para uma obra e uma missão específica. E Deus escolhe pessoas comuns, Deus não escolhe homens superdotados para cumprir com o seu ministério. Ele escolhe pessoas comuns para que o seu poder se manifeste exatamente nas fraquezas que ele, enquanto homem, tem. É na minha fraqueza que o poder de Deus se manifesta, que o poder de Deus se revela. É na minha fraqueza que Deus mostra realmente a sua glória e fortalece para que a missão possa ser cumprida. Mas para isso é necessário também que ele não caminhe sozinho, que haja da parte daqueles que são seu rebanho uma intercessão constante. Pastores sofrem ataques espirituais severos e necessitam desesperadamente das orações do rebanho. Pastor Airido precisa desesperadamente das nossas orações. E aí é um desafio que eu faço realmente para a igreja, um desafio prático, que cada um de nós se comprometa a orar diariamente pelo pastor e por sua família. Ele precisa das nossas orações.
Ele precisa da nossa cobertura em oração. Ele precisa que nós, como igreja, honremos, oremos e o sustentemos para que ele exerça o seu ministério com alegria e com menos sofrimento, para que o fardo que ele carrega possa ser mais leve. Que possamos realmente assumir um compromisso diante de Deus, um compromisso com o nosso pastor de estarmos orando por ele. Por que eu digo que nós devemos assumir isso? Porque, irmãos, entenda bem, para a gente encerrar. Eu, vocês, nós, PIB de Éden, Igreja do Senhor, nós somos a razão do ministério do pastor Hélio. Ele é pastor porque nós somos as suas ovelhas. Então, honremos o nosso pastor e oremos por ele incessantemente. Amém? Nós vamos orar, mas eu vou pedir licença ao pastor Hildo, tá? Oremos pelo pastor incessantemente. Mas sempre que você lembrar, ore por mim também, porque o fardo é difícil, tá? O fardo é complicado e às vezes a gente sofre, a gente chora. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, graças te damos, ó Deus, pelas bênçãos, graças te damos, ó Deus, pelos momentos que passamos aqui, e eu te glorifico pela vida do pastor Arildo, Senhor. Eu te glorifico, ó Deus, pelo chamado que tu deu a ele lá no passado. Tanta coisa ele já fez, ó Deus, as igrejas por onde ele passou, o exemplo de vida que ele é, ó Deus, para tanta gente. E às vezes, ó Deus, quando temos oportunidade de sair junto com ele, de ir a algum evento, nós vemos o quanto ele é respeitado, o quanto ele é querido, admirado. Isso só é possível porque ele é um homem que um dia entendeu que o amor ao Senhor é a razão de ser da existência dele. E por ele te amar, Jesus, ele consegue amar a tua causa, a tua obra, ele consegue amar a tua igreja, o rebanho que o Senhor confiou a ele. Então, Senhor, abençoa a vida do meu pastor, cuida dele, restaura, ó Deus, a saúde dele. Essa semana ele está passando, ó Deus, por essa dificuldade, ó Deus, de saúde. Restabeleça, Senhor. Dê, ó Deus, sabedoria ao teu filho, ó Deus. Continua dando os teus projetos a ele. São projetos vindo do alto. São projetos vindo, ó Deus, para a edificação da tua igreja. Abençoa a vida do nosso pastor, Pai. E nos abençoa como igreja do Senhor, que possamos realmente honrar o nosso pastor e vivermos, ó Deus, uma vida que glorifique ao teu nome, mas que honre também a figura do nosso pastor, porque ele é o anjo que o Senhor colocou diante de nós. Fala, ó Deus, ao nosso coração em cada momento. Mostra, Senhor, a cada um o chamado, Senhor, que tu tem para cada um. Aqueles, ó Deus, que porventura se sintam vocacionados, ó Deus, desperta, orienta, e que possam ver, Senhor, na figura do pastor Arildo o exemplo, como eu tenho ele como exemplo para mim, Deus. Eu falei para ele hoje, eu sou seu discípulo, e juntos somos discípulos do Senhor, que possamos todos nós vivermos realmente esse discipulado. O Senhor é o nosso supremo pastor, somos co-pastores no Senhor. E muito obrigado pelo privilégio que temos. Continua nos abençoando, falando aos nossos corações. E eu te agradeço, eu te peço tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos.